Bom dia, Jacareí. Começa agora mais um telejornal. Bom dia, Jacareí, aqui na TV Câmara, a TV pública da cidade. E hoje vamos conhecer os resultados da sessão de ontem, em que os vereadores votaram e aprovaram 5 processos. O vereador Rodrigo Salomão participa do Bom Dia no segundo bloco para falar mais sobre o seu projeto que foi aprovado ontem. E a partir do dia 1º de maio, a tarifa de ônibus vai aumentar em Jacareí de R$ 3,80 para R$ 4,10. Nossa equipe ouviu da população o que ela pensa do transporte público e também do reajuste da passagem. E agora conosco está o jornalista Ícaro Leal. Bom dia, Ícaro, mais uma quinta-feira. Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. Bom dia, Ícaro. E o seu destaque de hoje? Meu destaque é uma ouvidoria online que a Prefeitura desenvolveu e que ela lançou ontem, né? E que agora o munícipe ele vai poder, além de ter o 0800 para reclamações, né, ou ir pessoalmente na prefeitura, ele vai poder acessar esse site, que é o www.jacareí.sp.gov.br/ouvidoria, tá aí na tela para quem quiser conferir. E agora o munícipe ele vai poder acessar esse link, né, esse site, e vai poder fazer uma reclamação, um elogio, dar alguma sugestão. A dinâmica é a mesma, né? Eles pegam as mensagens que eles recebem e já dão algum encaminhamento, né? É para dar mais agilidade, chegar mais rápido. Às vezes a pessoa mora um pouco mais distante ou não quer usar o telefone, está com algum problema, ela acessa a internet. Hoje é um meio até mais fácil do que às vezes um telefone, ou às vezes vir aqui pessoalmente para fazer alguma reclamação. Então está aí mais uma ferramenta de comunicação com a Prefeitura. Oi, Ícaro, isso tem a ver com a criação daquela diretoria de transparência, que a Prefeitura criou essa diretoria, nomeou lá algumas pessoas. Nós fizemos matéria, né, conversamos sobre isso aqui no Bom Dia Jacareí. Tem a ver com essa estratégia da Prefeitura de disponibilizar os dados, mas também ouvir, fazer um processo de escuta com a população? Sim, isso tem a ver também com essa questão da transparência, né? Porque aí você cria um canal que fica mais fácil de você se comunicar com a Prefeitura, e também da própria Prefeitura já tomar essa agilidade, né? Isso faz parte, sim, da ferramenta, do jeito de transparência que eles querem trazer para o governo deles. Bem, na segunda-feira nós recebemos o jornalista Fred Cunha para falar justamente sobre isso, né? Sobre essa integração dos meios digitais que os poderes públicos estão usando, né? E a população, a capacidade que a população tem de acessar as informações e também de opinar sobre não só o trabalho da Câmara, prefeituras, Congresso Nacional. Sim, isso é uma tendência, né? Hoje no Brasil, no mundo, né? Quem tentar ficar fora hoje do meio digital vai acabar andando para trás, vamos dizer assim, porque hoje as pessoas estão na internet, né? Então não tem como você lutar contra uma ferramenta que está em constante evolução e que está facilitando essa comunicação entre as pessoas, né? Hoje você tem as páginas do Facebook, tem os vídeos no YouTube, tem as próprias plataformas desses canais que fazem com que as pessoas elas tenham essa interação muito maior e muito mais rápida e fácil também com o poder público, né? Eles postam uma foto, você já tem ali um feedback quase que na mesma hora do munícipe, alguma coisa. Então é muito mais fácil, é a tendência agora para os próximos anos. Por esse canal vai poder mandar fotos, você sabe disso? Olha, a princípio, pelo que eu estava vendo, são mensagens, mas eu acho que isso vai aprimorando com o tempo também, né? É um bom meio de fazer até denúncias, né? Você pode reclamar, colocar fotos ali e ficar bem sintonizado. Muito bem. Bom, depois dessa novidade aí, do serviço de ouvidoria da Prefeitura Municipal de Jacareí, vamos voltar aqui para a Câmara Municipal, pois agora é hora de saber o resultado da sessão de ontem, né? Começamos com o projeto de veto parcial do prefeito ao projeto de lei que instituía a Semana de Educação Alimentar na cidade de Jacareí, projeto que era de autoria do vereador Fernando da Ótica. O veto foi aprovado pelo plenário. O segundo processo, aprovado pelos vereadores, altera as referências 1 e 2 dos cargos dos servidores da administração direta e indireta, que aí vai atingir as autarquias municipais, como o SAI, Fundação Cultural. Então, vamos mudar de 1 e 2, né, a referência desses cargos, para a referência 3. Passam a ser agora referência 3.
Consequentemente, concedeu aumento nos salários de 1.102 colaboradores, funcionários públicos da Prefeitura. O terceiro processo aprovado foi de autoria do chefe do Executivo, também o prefeito, e trata de otimizar o trabalho da Secretaria de Assistência Social, a fim de conceder a remissão de débitos tributários em Jacareí. Para isso, será feito o número de identificação social, quer dizer, a pessoa já tem um número de identificação social, que é chamado de NIS, ele já é feito pelo governo federal e a Prefeitura vai aproveitar esse número para fazer esse serviço em vez de fazer um recadastramento pela própria Prefeitura. E o quarto processo aprovado trata de alterar a lei vigente que permite doações à Santa Casa através da conta de água do SAI. O vereador Rodrigo Salomão, que vai estar com a gente no segundo bloco, é autor desse projeto e incluiu também para ser beneficiado aí, através das doações da conta do SAI, o Hospital São Francisco de Assis. É interessante, pois ainda essa semana, na terça-feira, nós passamos mais uma vez a matéria que mostrava como você pode colaborar com a Santa Casa por meio da sua conta do SAI. Projeto aprovado ontem inclui também o Hospital São Francisco. E finalmente, o quinto processo que foi aprovado em primeira discussão trata de uma alteração da Lei Orgânica de Jacareí em relação à apreciação de contas anuais do prefeito. O objetivo é dar mais tempo para que os vereadores analisem as contas do chefe do Executivo Municipal. Muito bem, aí então você acompanha um pouco mais das imagens da sessão de ontem. Sessão, muitos projetos, mas foi uma sessão tranquila, Cibele? Tranquila, dois processos foram adiados, né, para a semana que vem e outro para daqui a 2 semanas, mas foi bem tranquilo, o tempo não fechou na sessão, que foi uma sessão tranquila, mas o tempo aqui em Jacareí vai fechar, vai vir uma chuva fina, um friozinho e com a proximidade de mais um feriado, como é que será que ficam as temperaturas no resto dessa semana? Vamos conferir agora com a previsão da Clima Tempo. Muito bem. E essa quinta-feira será um dia de chuva aqui em Jacareí. O céu chora pelas férias de Cibele Sugano. A umidade relativa do ar estará alta em 81%, com 89% de chances de chuva. Leve o guarda-chuva, você que sair para a rua. A mínima fica em 15 graus e a máxima não passa dos 22. Já amanhã, as temperaturas devem cair ainda mais. A umidade do ar fica em 74%, com 42% de previsão de chuva, e os termômetros variam entre 13 de mínima e 19 graus de máxima. Se eu não me engano, Cibele e Ícaro, essa é a menor temperatura que eu anunciei aqui na previsão da Clima Tempo esse ano. Esse ano, 19 graus? 13 graus 13 de graus? mínima. Frio. Vai começar o frio. Que isso, gente. Bom, e agora vamos falar então de um trânsito mais seguro. Respeite a faixa de pedestres. Lembre-se que o trânsito não é feito só de automóveis e ande dentro dos limites de velocidade. Confira agora a localização dos radares móveis em Jacareí. Hoje, quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Pensilvânia, Maria Augusta Fagundes Gomes, Das Letras e Malak Assad, e também na rua Tiradentes e na rua Padre Eugênio. Amanhã, sexta-feira, os radares estarão nas avenidas Elmira Martins Moreira, Major Acácio Ferreira, Dom Pedro I, Lucas Nogueira Garcês e São Jorge, e também na rua Expedicionário Armando Cavalcante. Tô falando aqui que 13 graus é frio e é bem frio para mim, mas o pessoal aqui do estúdio tá rindo. Estão falando que 13 graus não é frio, é um clima bom, é um clima ameno para eles aqui. E fechando o mês de comemorações dos 365 anos de Jacareí, a Secretaria do Meio Ambiente promove atividades no Parque da Cidade. Quem nos traz as informações é a repórter Patrícia Staffa. As comemorações para festejar o aniversário da cidade estão a todo vapor no mês de abril, que recebe uma programação recheada até o último dia do mês. E para encerrar, a Secretaria do Meio Ambiente promove uma ação com várias atividades para toda a população no Parque da Cidade. E eu estou aqui com a Graciela Oliveira, que é da Secretaria do Meio Ambiente, que vai dar mais informações para a gente sobre a programação. Oi, Graciela, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Como que vai ser essa programação? O que vai ter nesse dia? Bom, esses dias a gente espera toda a população, é um evento gratuito e será... Vou o link lá, pessoal. Volta para o estúdio. Muito bem. Tivemos um problema aí com esse link,
mas são eventos aí da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, eles vão acontecer lá no Parque da Cidade, encerrando o aniversário de Jacareí, a última programação, já no final do mês de abril. Temos várias coisas que vão acontecer lá, a gente teve esse probleminha aí no link, vamos ver se a gente consegue voltar com ele ainda hoje no jornal. Bom, e o fim de semana se aproxima com o feriado do Dia do Trabalhador na segunda-feira. No Brasil, hoje, são 13 milhões de pessoas desempregadas que estão em busca de novas oportunidades de emprego, de acordo com pesquisa do IBGE. Se você é um desses ou se está querendo uma nova oportunidade, fique atento às vagas do Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí, o PAT. Muito bem, temos aí uma vaga de auxiliar de pessoal lá no PAT, também uma vaga de açougueiro e uma vaga de mecânico de empilhadeira. Também temos uma vaga de vendedor de porta em porta. O PAT fica lá no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí 839, no centro, e ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E nessa madrugada, já que estamos falando de trabalho, de emprego, os deputados federais aprovaram a reforma trabalhista, que altera quase 100 pontos da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Nós preparamos para você uma arte com as principais mudanças. A fonte dessas mudanças, dessa matéria, é o site Congresso em Foco, que faz a cobertura do Congresso Nacional. A primeira mudança, ela diz respeito à prevalência do negociado sobre o legislado. Isso quer dizer o seguinte, ela vai fortalecer os acordos individuais em detrimento da lei e de acordos e convenções coletivas. Poderão ser objeto de acordo individual, quer dizer, o trabalhador poderá negociar diretamente com seu patrão parcelamento de férias, banco de horas, jornada de trabalho, jornada em escala. Alguns pontos, porém, não poderão ser negociados. FGTS, 13º salário e seguro-desemprego. Um outro ponto aprovado ontem é a jornada de trabalho flexibilizada. Vamos agora poder flexibilizar a jornada para permitir que o empregado trabalhe 12 horas ininterruptas, sem intervalos, por 36 horas de descanso, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo. Vamos também mudanças em relação às férias. O parcelamento das férias, que vai permitir a partir de agora, se aprovado depois, porque esse projeto, CIBELI Ícaro, ele vai agora para o Senado, depois do Senado ele segue para a sanção presidencial. Como é um projeto do Executivo, provavelmente ele será aprovado, mas aí precisamos ver as emendas, como é que esse projeto vai ficar no final. Mas em relação às férias, né, vamos voltar aí ao quadro, ele vai permitir o parcelamento das férias conforme acordo em até 3 vezes, desde que um dos períodos tenha pelo menos 14 dias. Também tivemos aí a mudança em relação ao que é chamado de hora de percurso. Foi extinto o pagamento da chamada hora de percurso, que é o tempo gasto pelo empregado para chegar ao emprego, no caso do local de difícil acesso ou não servido por transporte público em condução fornecida pelo empregador. Não será mais computado esse tempo na jornada de trabalho. Danos morais e patrimoniais. Foi restrita aí as hipóteses e estabeleceram novos limites para indenizações por danos morais e patrimoniais. Imposto sindical. O imposto sindical agora passa a ser facultativo as contribuições de custeio ou financiamento sindical, exigindo prévia autorização individual para sua cobrança e desconto. Essa é uma mudança que causou aí muito barulho. As centrais sindicais, os sindicatos estão protestando. Amanhã, inclusive, é anunciada uma paralisação geral, não só em relação à reforma trabalhista, mas esse é um ponto que os sindicatos aí reivindicam. Justiça trabalhista afasta dos tribunais regionais do trabalho e do TST a possibilidade de anular acordos e convenções coletivas contrárias à lei. Tivemos também mudanças em relação à rescisão por acordo. Agora é permitida a extinção do contrato de trabalho por acordo, reduzindo o valor do aviso prévio indenizado e a multa de 40% sobre o saldo do FGTS pela metade. Também temos alterações em relação ao trabalho intermitente.
né, foi criada então a figura do contrato de trabalho não contínuo. O trabalhador poderá atuar apenas alguns dias da semana ou algumas horas por dia, conforme negociação com o empregador. Temos aí também, você vê aí no quadro, o teletrabalho, que é o home office, é uma realidade já de muitos trabalhadores, passa então a ser caracterizado como uma prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, não necessariamente em casa, por meio da utilização das tecnologias de informação e comunicação. Em relação às últimas três aí, temos a terceirização, que cria a quarentena de pelo menos 18 meses, pela qual o empregador não poderá demitir o trabalhador efetivo e recontratá-lo como terceirizado. Em relação às gestantes, mulheres grávidas ou lactantes, mulheres que estão amamentando, poderão trabalhar em ambientes considerados insalubres por meio da apresentação de atestado médico, garantindo que não há risco à mãe e nem ao bebê. E por último, aí foram vários pontos, né? Foram 100 pontos, nós destacamos alguns, como eu falei aqui no começo, utilizamos como fonte o site Congresso em Foco. O Congresso em Foco destacou esses pontos, existem muitos outros pontos que você que está acompanhando essa discussão poderá também se aprofundar. Mas aí, por último, dos pontos que destacamos, está a sucessão empresarial. Quando uma empresa contratar a outra, ela terá de arcar com as obrigações trabalhistas. Então esses foram alguns dos pontos da polêmica reforma trabalhista, que foi a discussão, a votação adentrou a madrugada. Agora vamos ver as repercussões dessas mudanças. Como eu disse, são mais de 100 mudanças. Há 70 anos que não haviam mudanças na CLT. Então agora segue para o Senado e depois para o presidente para possível sanção do projeto. E no Senado provavelmente a discussão também vai ser bem longa e vai provavelmente adentrar a noite aí, porque são muitos pontos. E amanhã então o Brasil inteiro está se mobilizando aí para protestar contra essas reformas aí. Vamos ver o que vai dar. A imprensa especializada apontou que cerca de 80 parlamentares acabaram votando contra a proposta do governo, eram parlamentares deputados que supostamente eram da base, então mesmo dentro do Congresso também gera polêmica e a ideia é que no Senado a discussão seja mais acirrada. São muitos pontos, né? Dificilmente mesmo o pessoal que está na base do governo vai concordar com todos esses pontos. Vai ter muita polêmica e é boa essa polêmica justamente para democratizar aí essas decisões com relação ao trabalho que afeta todos nós, todos vocês, todos nós que somos cidadãos e trabalhadores aqui no Brasil. No próximo bloco, fique com a gente porque vamos receber o vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, aqui no estúdio. Voltamos já, fique com a gente. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. O vereador Rodrigo Salomão já está aqui conosco, mas antes de conversar com o vereador, vamos voltar àquele link lá sobre os eventos no Parque da Cidade da Secretaria do Meio Ambiente. As comemorações para festejar o aniversário da cidade estão a todo vapor no mês de abril, que recebe uma programação recheada até o último dia do mês. E para encerrar, a Secretaria do Meio Ambiente promove uma ação com várias atividades para toda a população no Parque da Cidade. E eu estou aqui com a Graciela Oliveira, que é da Secretaria do Meio Ambiente, que vai dar mais informações para a gente sobre a programação. Oi, Graciela, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Como que vai ser essa programação? O que vai ter nesse dia? Bom, esses dias a gente espera toda a população, é um evento gratuito e será de 9 às 17. Teremos 4 tendas institucionais, uma é para esclarecimento da população, quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser passar para perguntar, nós vamos estar esclarecendo com relação a vários assuntos referentes ao meio ambiente e também estaremos fazendo um cadastro, né? Estamos pensando em montar uma rede ambiental aqui do município, então todo mundo que quiser participar vai poder deixar seu nome e a gente vai entrar em contato posteriormente. Também teremos uma oficina de correto descarte de resíduo doméstico para explicar para a população como que você armazena, como que você tem que fazer para limpar as embalagens, qual é o destino final disso. Então, assim, a gente quer mobilizar a população para o correto descarte desse resíduo doméstico. E aí depois nós vamos ter uma oficina também, que é a confecção de uma mandala.
Essa proposta é sensibilizar e envolver, chamar toda a população para construir coletivamente uma nova forma de agir, mudanças de atitudes. Então é uma mandala que vai ser feita com materiais recicláveis e aí a pessoa que participar vai poder escrever o nome dela lá, contribuindo com esse processo, e aí depois a gente vai expor esse material. E aí a última tenda vai ser de plantas medicinais, a gente vai estar fazendo a doação com um folder explicativo, orientando a população como utilizar essas plantas, e vai ter um pessoal da saúde fazendo esse processo. Ai, que legal. Então, para quem quiser acompanhar, saber mais sobre a programação, tem algum site para orientação? Tem o site da prefeitura, tem todas as informações, os horários certinhos, e a gente chama todo mundo para participar, mesmo vai ser um evento muito bacana e gratuito, né? Então, bacana conhecer as novas propostas para Jacareí. Obrigada, Graciela. Então, é isso, gente, só frisando, o evento é gratuito a partir das 9 horas da manhã e toda a população está convidada a participar. Patrícia Staffa para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Tudo bem, agora sim você pode conferir então a programação especial da Secretaria de Meio Ambiente lá no Parque da Cidade, em comemoração, fechando o aniversário da cidade. Vereador, bom dia, bem-vindo ao Bom Dia Jacareí. Bom dia, obrigado a vocês da TV Câmara pelo convite. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara que estão nos assistindo pela TV e pela internet. Tudo bem. Vereador, ontem foi aprovado um projeto que a gente já até tinha passado uma matéria aqui no Bom Dia Jacareí, que as pessoas podem contribuir, foi até uma novidade para muita gente, as pessoas podem contribuir a lei que já existe é que as pessoas podem contribuir com a Santa Casa através da conta de água do SAI. A pessoa faz um cadastro ali e fala quanto que ela quer contribuir. O seu projeto quer também beneficiar o Hospital São Francisco de Assis. Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto e o que você achou do resultado da votação. Bom, queria agradecer aos nobres colegas vereadores que, por unanimidade, aprovaram esse meu projeto de lei que altera a Lei 4.740 de 2003. Olha, essa lei já existia desde 2003, que permitiam aos usuários do SAI fazer essa doação para a Santa Casa. Hoje, do que eu tive conversando na Santa Casa nesses últimos dias, até para a gente elaborar o projeto, arrecada só R$ 1.400 por mês. Precisamos de mais divulgação, é uma lei que é pouco divulgada, e eu acho que assim, quis incluir o Hospital São Francisco. A gente não quer tirar nada da Santa Casa, mas quer permitir que o munícipe ele possa optar se ele quer fazer a doação para a Santa Casa ou para o Hospital São Francisco, para a gente poder beneficiar essa entidade filantrópica, um hospital, uma instituição que traz muito orgulho para a nossa Jacareí. Tá certo, até o pessoal do hospital veio aí. Presente, estava a Mara, que é a diretora do hospital, a Nair da Associação Casa Fonte de Vida e os demais funcionários do hospital. E, vereador, a gente tem visto que o senhor tem feito muitos projetos em relação à saúde. O seu último projeto aprovado, sem ser o de ontem, falava sobre publicizar, tornar público informações nos postos de saúde, como, por exemplo, o nome do médico plantonista, o nome dos médicos que estariam o nome dos médicos plantonistas e o do médico responsável. Qual outros tipos de informação que o senhor acha conveniente publicar nos postos de saúde para que a população saiba? Na verdade, assim, eu acho que chegou a hora da gente passar nosso país a limpo. E a transparência, ela tem que ser total. Então, eu acho que você divulgar a lista de médicos, a carga horária, é uma forma da população estar fiscalizando e cobrando o governo. Porque senão fica muito solto. Apesar da gente ser governo hoje, a gente quer ser cobrado. A gente tem a plena convicção que está aqui como servidor público. A gente está aqui para servir a população. Então a gente não pode ter medo das críticas e das cobranças. Então a gente deixando claro que está faltando algum especialista, não tem ginecologista no postinho. Ele vai ser aficionado lá, que não vai ter a vaga, que a gente não tem esse profissional. E a população vai poder cobrar a prefeitura para que a gente arrume alguma forma de contratar e colocar esse profissional para atender a população. E a gente tem mais, o senhor tem mais projetos como é que o senhor elabora esses projetos? O senhor escuta da população? Então, eu acho que a gente tem que ter humildade. Eu junto a minha vivência de profissional médico, que eu tenho há 16 anos já atuando aqui em Jacareí, com a humildade de escutar a população, que eu acho que isso daí, quem sente, quem vive as dificuldades, tem que ser escutado para que você governe para a população e atenda os anseios e tenha um bom resultado daqui a 4 anos.
Tem um outro projeto que a gente já foi aprovado, deve entrar em votação nos próximos dias, que nós vamos obrigar o serviço de urgência e emergência do município a estipular o tempo de demora para o atendimento. Então, por exemplo, você vai passar num hospital, ele vai colocar lá, tempo de espera, 40 minutos. E para dar o direito ao munícipe dele procurar um outro hospital, eu vou esperar esse tempo. Ou não vou procurar outra instituição. E assim, sempre também pensando no consumidor, né, no direito do consumidor. Certo. Agora, vereador, a vereadora Lucimar, ela tinha protocolado, entrou na discussão semana passada um projeto justamente com relação a isso, a promover talvez uma celeridade no atendimento das pessoas, através de um sistema de triagem que, por exemplo, a pessoa que precisa de mais urgência seria atendida primeiro, a menos urgência teria um sistema de cores, e o senhor o senhor votou contra esse projeto. Por quê? Votei contra porque, assim, em 16 anos de formado, eu acho que, assim, esse sistema de triagem, hoje a gente usa, o protocolo mais usado é o de Manchester, que é um pouco diferente pouca coisa diferente desse de cores que ela propôs. Só que isso é muito dinâmico. Então, daqui a uns meses surgir um protocolo novo de números. Como é que eu amarro o município numa lei orgânica e não deixo os hospitais da cidade evoluir? Então, por isso, eu acho que não tinha... por isso votei contra, porque eu sei que na medicina as coisas evoluem. Então você não pode fazer nada que você amarre e impeça o desenvolvimento e as mudanças. Isso que sempre acontece. Uma questão técnica do que com uma questão política. Totalmente técnica. O método que vai ser adotado não implica na celeridade do atendimento. Isso quer ter a liberdade que o município possa acompanhar isso. Isso daí. Se você põe na lei, aí você tem que votar, que tem que mudar. O que tem que mudar, eu acho que é um projeto que você engessa, e eu acho muito complicado. Foi só por isso. A gente já tinha orientado ela antes de fazer o projeto, que a gente achava que não era muito cabível, mas pela democracia resolveu levar ao plenário e a Câmara acabou derrubando. Mas a democracia seguindo em frente. Acaba abrindo uma discussão que Eu acho que isso faz parte da democracia, não tem... já falei aqui, acima das bandeiras partidárias está o interesse da cidade. Então, se o Luiz Flávio, Arildo eles propuserem projetos que sejam bons para a cidade, nós vamos votar a favor. Não tem... Para a gente, Jacareí está acima do que qualquer bandeira partidária aí. Bom, senhor, tocando nesse assunto de partidos políticos, vereador, o senhor, quando vai à tribuna como líder do partido, do PSDB, o senhor faz muita referência à política nacional. Como que é a relação com a oposição? Né? A gente tem essa questão nacional, da polarização, né? Oposição, governo, sobretudo PT e PSDB, mas como que está sendo a sua relação com os seus colegas da oposição? Eu acho que, assim, para ser bem sincero, acho que pessoa boa e ruim a gente tem em qualquer partido. Gosto muito do Luiz Flávio, do Arildo, acho que são pessoas do bem. Agora não dá para a gente defender o indefensável. Então, assim, não dá para a gente fechar os olhos para as coisas que acontecem a nível nacional e endeusar bandido. Isso não. E no meu partido, se tiver gente que for condenado, eu vou ser o primeiro a criticar. Só que o meu partido, ele não tem o tesoureiro, o presidente, toda a cúpula do partido preso na papuda. Então, acho que a gente está... Vou fazer uma pausa aqui na conversa com o vereador para falar da ETEC. Nos últimos anos, a ETEC tem conseguido a melhor nota de Jacareí no Enem. Além do ensino médio, a escola também oferece cursos técnicos e para isso estão abertas inscrições para o vestibulinho do segundo semestre desse ano. Ícaro Leal nos traz as informações. Estão abertas as inscrições para o vestibulinho do segundo semestre de 2017 aqui na ETEC, a Escola Agrícola de Jacareí. Estou aqui com a Tânia, que é diretora aqui da Escola Agrícola, que tem informações sobre esse vestibulinho. Tânia, conta pra gente então quais são as vagas e quantas vagas tem disponíveis para esse vestibulinho do segundo semestre. Sim, para este segundo semestre estaremos oferecendo 160 vagas gratuitas nos cursos Ensino à Distância ao sábado à tarde e em Administração. À noite, para o período noturno, Administração, Meio Ambiente e Química. E quem que pode participar desse vestibulinho?
Sim, os candidatos interessados, eles devem ter o ensino médio concluído ou estar cursando o segundo e a terceira série do ensino médio. Certo. A pessoa que se interessar e quiser fazer inscrição, como que ela faz essa inscrição? Sim, as inscrições são feitas pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. São inscrições online que ele deve preencher a ficha de inscrição. Primeiramente, o candidato deve ler o manual das orientações. Eu entendo que isto seja fundamental para entender como que é o procedimento. Após o preenchimento da ficha de inscrição, se dirigir a qualquer rede bancária e pagar a taxa de R$30. Perfeito. E para mais informações, existe algum telefone para contato? Sim, o da escola mesmo, da ETEC, que é o 3951-5800. Perfeito, Tânia. Muito obrigado pelas informações. Então, lembrando que o vestibulinho do segundo semestre da ETEC está com inscrições abertas do dia 11 de abril até o dia 12 de maio. Ícaro Leal para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. E hoje à noite temos sessão de cinema do Cine Clube Jacareí. O filme é Histórias Cruzadas. Rodrigo Romero conta mais pra gente detalhes sobre esse filme no quadro Dicas de Cinema. A Fundação Cultural de Jacareí, em parceria com o Cineclube da cidade, exibe hoje às 7 da noite na Sala Mário Lago o filme Histórias Cruzadas. A fita, lançada em 2011, mostra o confronto de raças nos Estados Unidos dos anos 60, quando esse tema estava em seu auge, com muitas propagandas racistas. É o momento em que uma jornalista resolve ouvir as queixas de várias mulheres negras e escreve um livro bastante polêmico. Histórias Cruzadas foi indicado a 3 Oscars e levou o de atriz coadjuvante para Octavia Spencer. Veja um trecho do filme. Sorry I'm late. We didn't ever think you'd leave Ole Miss. It does take 4 years, Jolene. I got a job today, writing for the Jackson Journal. Great. You can write my obituary. Charlotte Phelan, dead. Her daughter, still single. Does this dress look handmade? I reckon when you finish it won't. Thank you. She looked like the winning horse at the Kentucky Derby. I've drafted the Home Health Sanitation Initiative. The what? A bill that requires every white home to have a separate bathroom for the help. Maybe we should just build you a bathroom outside, Haley. Minnie? Hey, Abilene. Hey, Minnie. These women raise white children. We love them and they love us, but they can't even use the toilets in our houses. Minnie, are you in there? Se você quiser assistir, basta ir à Sala Mário Lago hoje às 7 da noite. A entrada é gratuita. Mais informações no site www.fundaçãocultural.com.br. E depois dessa dica de cinema, vamos conferir quais as outras atrações na agenda cultural com Maiara da Mata. Oi, gente! Começa amanhã o circuito Sesc de Artes e Jacareí é uma das cidades a sediar o circuito. Quem passar pelo Pátio dos Trilhos vai conferir uma tarde recheada de atrações culturais. E olha, tem gente vindo de diferentes lugares para se apresentar aqui na cidade. E por lá vai ter teatro, danças, vai ter circo e também exibição de curtas-metragens com o queridíssimo Charlie Chaplin. É amanhã no Pátio dos Trilhos a partir das 4 da tarde, não dá para perder. E hoje é dia de se exercitar com a programação de dança no Parque da Cidade. Todas as terças e quintas, a partir das 19 horas, tem aulas de ritmos musicais abertas a toda a população, não dá para perder. Hoje eu fico por aqui, um ótimo dia para vocês e a gente se vê amanhã com as dicas do final de semana. Tchau, tchau! Muito obrigado, Maiara da Mata, pelas informações. E a partir de segunda-feira, andar de ônibus em Jacareí fica mais caro. A passagem passará a custar R$ 4,10. No quadro Povo Fala, fomos ouvir, entre outras coisas, o que a população achou desse reajuste. O que a senhora acha do transporte coletivo aqui de Jacareí? Péssimo. Péssimo porque é muito lotado, né?
entendeu? Se não consegue, a gente que tem carteirinha não consegue passar para trás, que os ônibus não colabora. É isso aí, péssimo. O transporte, eu acho que ele está sendo bastante importante na vida das pessoas hoje. E ele, agora vai ter o aumento, né, de tarifa, ele fica muito precário para as pessoas, pela condição dependendo do bairro. Tem bairro que acaba tendo menos ônibus e com esse valor mais alto acaba diminuindo mais ainda o fluxo de pessoas, dificultando tanto para a JTU, no caso, quanto para o pessoal que usa o transporte. É bom, só que acho que tem um exagero, hora de aumento, né? Sempre nunca é o que a gente pensa, porque é uma empresa só, né? Aí não tem ninguém para competir, eles fazem o que querem, o que eles sobem o que quer e a turma aceita, não tem como. Entrando nesse assunto, o senhor acha justo um aumento desta tarifa de ônibus aqui em Jacareí, mais um aumento nesse ano de 2017? Não acha? Eu acho que não, porque a demora é muito grande no ponto de ônibus, né? É senhora, sabe, é criança. E quando chega a época de férias de escola, eles vê só o pessoal da escola, né? No caso, os alunos. Agora, para quem está trabalhando, essa parte aí eles não vê, eles acham que a gente não precisa. Aí muda o horário, entendeu? É uma demora de 2, 3 horas no ponto. Eu acho que não precisa aumentar, não, porque o percurso é curto, né? Tem pessoa que pega aqui, desce no terceiro, anda lá no terceiro ponto. Às vezes nem é preciso tanto assim aumentar. Eu acho que o conforto para as pessoas que usam o coletivo em pé, e em questão de pessoas também que gestante, que acabam acumulando muito na frente. O transporte que eu uso é a Cidade de Salvador. Na frente fica muito acumulado. Com relação ao serviço prestado, como que a senhora analisa? O serviço, olha, sinceramente não tá lá aquela grande coisa não. Seria no horário de pico, cedo, umas 6h30, 7 horas, e a partir das 5 horas, até umas 6 e pouco também, é os horários pior que tem. E tem vezes que eles ainda tiram ônibus da linha naquele horário, né? Aí fica aquela mutoeira de gente, aí o ônibus passa entre todo mundo, chega até quebrar por causa de excesso de gente, né? Que vai igual sardinha. Bem, esse foi o quadro Povo Fala aqui na TV Câmara Jacareí. Vereador, a questão do aumento da passagem é sempre uma questão que desagrada o usuário, né? E a gente vê vários argumentos. Como é que a Câmara Municipal pode atuar nesse sentido, da questão do transporte público e do preço da passagem, sobretudo? Na verdade, hoje não precisa mais de uma sanção ou uma votação na Câmara para estar aumentando a passagem. Isso é feito pelo Poder Executivo. A empresa tinha pedido, acho que em torno de R$ 4,46 e fechou em R$ 4,10 o aumento. O Isaías fez uma comissão tarifária que analisou o contrato e acabou chegando nesse valor. Infelizmente, no apagar das luzes do governo passado, o ex-prefeito Hamilton, ele fez uma extensão desse contrato com a JTU por mais 10 anos. Um absurdo. Essa extensão não passou pela Câmara, verdade? Não passou pela Câmara. Foi direto pelo Executivo. Eles publicaram no boletim oficial que eles fizeram num sábado, propositadamente, num sábado de feriado. Também acho que não tinha prerrogativa de passar pela Câmara. Não tinha prerrogativa. E os vereadores da época acabaram não vendo essa extensão do contrato. É um absurdo, impediu, bem na hora da gente negociar agora, para a gente conseguir uma contrapartida maior da empresa para a população, obrigar a empresa a colocar mais linhas de ônibus em bairros. A gente tem bairros aí que tem 2 horários por dia em final de semana, e olhe lá, tem lugar que o ônibus não chega, engessou a gente de estar fazendo essas negociações. A contrapartida da empresa são apenas construção de 10 pontos de ônibus por ano, então menos de um por mês. Em 10 anos eles vão construir aí, município, apenas 100 pontos de ônibus. É um absurdo.
Então, e a gente está procurando, o que nós vamos fazer agora é fiscalizar a empresa, coisa que não acontecia na gestão passada. A empresa ela não era muito planilhada, não existia uma cobrança forte em cima da empresa para cobrir aquilo que estava no contrato. E agora isso vai ser feito. Vereador, em relação ainda à mobilidade urbana, o que a sua legislatura, a sua vereança, que faz parte da base do governo, tem feito de avanços nesse sentido? A gente tem olhado, a gente tem uma parceria muito grande com o prefeito Isaías, até por ser vice-presidente do PSDB, homem de confiança, a gente tem uma amizade muito grande e a gente procura se ajudar. A gente tem os deputados da nossa região, nossos parceiros, quero mandar um abraço para o Eduardo Cury, nosso deputado federal, e para o Hélio Nishimoto, nosso deputado estadual. E uma parceria com o deputado Hélio Nishimoto, nós conseguimos uma maneira de, pelo menos, atenuar o sofrimento da população que passa todos os dias pelo aquele trevo do Jaú, ali entre o Parque Califórnia e o Jardim Califórnia. A gente conseguiu que o DR desse autorização para a prefeitura para que ela possa fazer a instalação de semáforos. Quem mora naquela região, quem usa aquele trecho da estrada diariamente, sabe o caos na Geraldo Scavone. Na Geraldo Scavone, naquele período de pico. Ali bem no trevo do Jaú, entre o Parque Califórnia e o Jardim Califórnia. Então a gente conseguiu que a prefeitura, uma autorização para que a prefeitura possa colocar um semáforo de um lado ali em frente ao Mercadinho Nova Era e o outro na outra pista de cá na descida. O secretário de Mobilidade, a gente pediu para o Edinho, o secretário de Mobilidade Urbana, fazer o requerimento para a prefeitura, mas o próprio prefeito Isaías quis assinar também esse requerimento. Tá, ok. Mais uma pergunta, vereador. O senhor teve um projeto aprovado que é a Frente Parlamentar para a Revisão de Tributos aqui na cidade de Jacareí. Conta pra gente o que seria essa frente, como que ela poderia atuar em benefício do munícipe. Na verdade, a gente, nesses tempos de crise, por total responsabilidade desse partido que governou o nosso país aí por quase 14 anos, a gente viu uma crise econômica sem precedentes, nunca visto na história, e com isso a gente tem que procurar uma maneira de sair dessa crise. Tenho uma visão muito empresarial e eu acho que assim, a gente tem que tornar a nossa cidade mais competitiva para atrair empresa, para gerar receita, gerar emprego para a população. Então, fiz a criação da Frente Parlamentar para a Revisão dos Tributos, onde nós vamos mexer principalmente com os dois principais tributos que cabem ao município. O ISS, que hoje em Jacareí é 3%, nós temos que abaixar para 2%, para ser competitivo com cidades vizinhas, porque senão vem uma empresa, por exemplo, uma empresa de call center, que em São José é 2%. Por que ela vai instalar aqui, ela vai se instalar aqui em Jacareí, que é 3%, se ela pode instalar na nossa cidade vizinha, que é nossa co-irmã, mas a nossa compete com a gente, por 2%. E são empresas que geram empregos na área do primeiro emprego, em torno de 4.500 vagas de emprego. É muita coisa. Então a gente tem que fazer uma política diferente para atrair esses novos investidores, essas novas empresas para Jacareí. E outro que nós vamos mexer vamos fazer a revisão da planta genérica do município. Há anos atrás, acho que foi 2013, eles aumentaram o IPTU da cidade de uma forma desordenada e muito onerosa para a população. A gente vê áreas, por exemplo, o pessoal que mora quase em área rural, que tem grandes propriedades, mas é uma zona rural, não está no centro, e pagam IPTUs que são um absurdo, de 15, 20 mil por mês. População localizadas em bairro que mais sofrem com essa crise econômica. A gente tem que acabar com essas injustiças e essas distorções que eles fizeram. Então a gente vai revisar e vai mexer no IPTU da cidade, sim, para baixo. Mas ainda já teve sanção do prefeito para isso? Já, o prefeito a gente já criou ontem, assinou já criou a Frente Parlamentar, ontem a Lucimar... Furo de reportagem. Furo de reportagem. Quem faz parte da Frente Parlamentar? Pode participar qualquer vereador, tá? Então agora sim, foi ontem promulgada a Frente Parlamentar, agora a gente vai se reunir para eleger um presidente, e dos vereadores da casa, apenas o Arildo e a Lucimar que não quiseram participar. Vereador, o senhor está falando da questão da economia. Qual tem sido a principal demanda que a população tem trazido para o senhor no seu mandato? A gente, como da área de saúde, não deixa de ser saúde. E desde quando a gente foi eleito, desde a campanha,
o PSDB estipulou que saúde seria prioridade em Jacareí. Nós pegamos a cidade com uma imensa dificuldade. Quando eles fizeram a transição, eles divulgaram uma dívida de 18 milhões de reais, que a gente foi ver depois que era mais de 90. Na parte da saúde, os fornecedores de medicamentos, muitos não recebiam desde maio. Nós pegamos o estoque da Secretaria de Saúde com apenas 10% das medicações. Isso você não consegue repor de uma hora para outra. O que a lei de responsabilidade fiscal te permite comprar com compra emergencial uma quantidade muito pequena que não atende às necessidades do município. Até você preparar esses processos licitatórios, tudo, para repor o estoque, às vezes demora um pouco e a população sofreu aí por 2, 3 meses e continua sofrendo ainda, porque hoje nós conseguimos chegar perto de em torno de 80% da medicação. Muitos a gente comprou, fez a licitação, a empresa está demorando para entregar, por isso a população a gente não pode falar que está no 100%, mas foi um problema resolvido. Recentemente também nós renovamos o contrato de concessão do recebimento dos servidores municipais pelo Banco Santander, e ele aportou para a prefeitura mais de 10 milhões de reais. O Isaías me chamou no gabinete e nós dois definimos que 3.700 milhões de reais seriam aportados para a saúde para serem investidos tanto no Hospital São Francisco quanto na Santa Casa para a realização de exames. A gente tem uma fila enorme de exames para fazer, tipo cateterismo, endoscopia e cirurgias eletivas, e nós vamos fazer uma força-tarefa para até o final do ano estar zerando essa fila. Inclusive eu, que há mais de 7 anos não operava na Santa Casa, estou indo lá, voltei a operar na Santa Casa, botar a mão na massa para ajudar a colocar a saúde da mulher em dia. Outra novidade também é que aumentamos o repasse em quase 150 mil reais para o Hospital São Francisco no setor de oncologia, para que nossos munícipes eles não precisem se deslocar para outras cidades para fazer o tratamento de câncer em Guarulhos, Taubaté, que a gente consiga dar o atendimento para eles aqui. Ontem, conversando com a Mara, existe uma verba que nós já contratualizamos de 600 mil reais, fora esses 150 mil reais por mês, que nós vamos fazer um mutirão de cirurgia oncológica para tirar esses pacientes da oncologia que estão na fila, aguardando biópsia, cirurgia, tudo. A gente tem que tratar a nossa população com respeito e nós vamos fazer isso. Tá certo, vereador. Bom, Bom Dia Jacareí dessa quinta-feira, ele termina agora. Obrigado pela sua audiência, obrigado a Regina Leal, a irmã Petra lá do Lar São José, e ao nosso amigo Rubens, motorista aqui da Câmara, e também a Priscila Vick. E é claro, a você que colabora conosco enviando sugestões de pauta no facebook.com/TV Câmara Jacareí, curta a nossa página, participe. Obrigado, vereador, pela sua participação. Gostaria de destacar mais alguma coisa? Obrigado a todos pelo convite. Quero dar um bom dia para os nossos munícipes de Jacareí e dizer que nosso gabinete aqui está à disposição na Câmara Municipal, na Sala 6, nosso telefone é o 3955-2209. E dizer que vamos procurar acertar o máximo possível. Não é uma tarefa fácil, mas nós também não temos medo desse desafio. Eu acho que nós vamos entregar uma cidade bem diferente daqui a 4 anos do que a gente recebeu. Muito obrigada, vereador. E você já sabe, daqui a pouco, às 11 horas, tem a reprise do Bom Dia Jacareí. Você pode também assistir todos os nossos programas no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Voltamos amanhã, dia do 9º aniversário da TV Câmara Jacareí, dia 28 de abril, 9 anos de TV Câmara Jacareí. Nos vemos amanhã, eu não estarei aqui. Estarei de férias, vai estar alguém aqui no meu lugar, o Elton Rivas continua com vocês. Não vai estar de greve não, né? Não vou estar de greve, vou sair de férias. Nós vamos mandar fazer um boneco com Rosa Cibela, vamos deixar aí no lugar as férias inteiras, para o público não sentir falta. Eu acho que vai cair a audiência se você fizer isso. É melhor Parabéns a todos nós que temos há 9 anos uma TV pública na cidade de Jacareí. Começamos na internet, no cabo, hoje somos uma TV aberta, uma das primeiras TVs no Brasil, TVs legislativas municipais, a operar em sinal aberto. Isso só é possível graças à audiência e à participação da população da cidade. Muito obrigado e até amanhã.